Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer agora a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 48, objeto de conhecimento, unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas. Detalhamento, unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então na nossa aula nós veremos unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas, certo? Para iniciar, vamos ver aí as unidades de medida para medir distâncias que são muito pequenas. Então, olha só, algumas medidas desafiam a nossa imaginação, né? Então, vocês podem observar aqui uma régua, né? E a gente vai verificar o centímetro aqui na régua, olha só. Veja aqui, o centímetro, ele já é muito pequeno, certo? Então, imagine o milímetro. Olha só, o milímetro aqui é uma parte de 10 do centímetro. Então, olha só, o milímetro aos nossos olhos, ele já é muito pequeno. Agora, imagine se esse 1 milímetro aqui, né, só um pedacinho desse aqui de 10 do centímetro, imagine se esse 1 milímetro fosse dividido por 1000, né? Ou seja, fosse dividido em 1000 partes iguais, né? Então, quando nós dividimos 1 milímetro, olha só, 1 milímetro dividido por 1000 vai ser igual a 1 milésimo de milímetros, né? Que é igual a 1 micrômetro. Então, essa unidade de medida para medir distâncias muito pequenas é o micrômetro, certo? E o que é mesmo o micrômetro? É quando a gente pega aí 1 milímetro, né? E divide por 1000, divide em 1000 partes iguais. Uma partezinha dessa de 1000 é igual a 1 micrômetro. Então, olha só, o micrômetro, ele tem aqui esse símbolo, né? Então, a gente escreve 1 e aqui esse símbolo representando micrômetro, certo? E você já tinha ouvido falar aí nessa unidade de medida, o micrômetro? Olha só, ele é utilizado, por exemplo, para medir a espessura de alguns fios de cobre em componentes eletrônicos, né? Por quê? Porque é muito pequena a medida, né? Então, a gente precisa utilizar a unidade de medida micrômetro, né? Que é o que mesmo? É uma partezinha aí do milésimo quando ele é dividido por 1000. Então, 1 milésimo dividido em 1000 partes iguais, uma partezinha dessa é referente aí, é igual, né, a 1 micrômetro, certo? Então, iniciamos e vimos aí o micrômetro. Agora, a gente vai verificar o que seria uma outra unidade de medida que é conhecida como nanômetro. Então, nós vamos olhar aqui a régua novamente para ter uma ideia aí desse tamanho, né? Então, veja na régua novamente aqui 1 centímetro na régua, olha só. 1 centímetro na régua, aqui está dado o zoom nesse 1 centímetro. E aqui a gente pode ver o milímetro, olha só, é uma partezinha dessa aqui do centímetro, né? A gente pega o centímetro e divide por 10, a gente tem 1 milímetro, né? Agora, imagine esse 1 milímetro dividido em 1 milhão de partes iguais, né? Então, 1 milímetro desse dividido em 1 milhão de partes iguais é igual aí a 1 nanômetro, né? Cada partezinha dessa 1 milhão de partes iguais vai ser igual a 1 nanômetro. Então, se a gente pegar 1 milímetro e dividir por 1 milhão, vai dar igual aqui a 1 milionésimo de milímetros, né? Que se a gente escrever em notação científica, vai ser 10 elevado a menos 6 milímetros, né? Ou também, se a gente for escrever isso em metro, vai dar 1 bilionésimo aqui de metros, né? Ou 10 elevado a menos 9 metros, que é igual a 1 nanômetro. Então, o nanômetro ele é representado aqui por este N e M, né, juntinhos aqui, significa que a gente está falando da unidade de medida nanômetro.
Então, recapitulando, o nanômetro é quando você pega 1 milímetro, né? A gente tem a ideia de 1 milímetro na régua, aí você divide esse 1 milímetro em 1 milhão de partes iguais, né? E uma parte dessa 1 milhão representa o nanômetro, só para você ter uma ideia de quão pequeno é essa unidade de medida nanômetro, certo? E aí o nanômetro, ele é utilizado, por exemplo, para medir, né, indicar a medida do diâmetro do DNA humano, né? Então, olha só aqui uma imagem do DNA humano. E aí esse diâmetro no DNA humano, ele mede aproximadamente 2,5 nanômetro. Então, imagina quão pequena é essa espessura, né? O quão pequeno é esse diâmetro no nosso DNA, certo? E também o nanômetro é utilizado para medir, né, outras medidas muito pequenas, né? Como vocês estão vendo aqui. A onda na luz corresponde a 400 nanômetros e 700 nanômetros, então muito pequeno. Um outro exemplo que a gente usa para medir aí, utiliza aí o nanômetro para medir as radiações, né? A radiação ultravioleta. Também tem aqui outra radiação que a gente utiliza o nanômetro para medir, que é a radiação infravermelha, né? A gente não consegue nem visualizar, né, normalmente essas radiações. E aí, para medi-las, a gente utiliza o nanômetro. Também tem outra radiação, né, a radiação gama. E entre outras medidas aí que são nanométricas, né, a gente precisa utilizar essa unidade de medida que é o nanômetro, certo? Muito bem. Então, a gente viu aí o micrômetro e o nanômetro, né, que são unidades de medida para medir distâncias muito pequenas. Aí, então, agora, olha só, a gente vai verificar unidades de medida para medir distâncias muito grandes. Então, olha só, agora a gente vai olhar aqui para o céu, né? Vocês estão vendo aí, né? O céu tem várias estrelas e aí a distância média entre a Terra e o Sol durante o ano é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Imagine, então, essa distância, né? E essa distância equivale a uma unidade astronômica que a gente chama de UA. Então, você já observou o céu aí algum dia da sua vida, né? E você já imaginou quão distante estão aí esses corpos celestes, né? As estrelas, o Sol, a Lua? Você já imaginou quão longe eles estão de nós, né? Então, se você não imaginou aí agora, né? A gente já vai olhar para o céu e pensar aí nessas distâncias que são muito grandes. E a gente vai ver qual é a unidade de medida que a gente utiliza para medir esse tipo de distância. Uma delas eu já falei aqui, que é a unidade astronômica, né? Então, unidades de medida para medir distâncias muito grandes, como eu falei para vocês, a distância média aproximada entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros, certo? Então, olha só, 150 milhões de quilômetros. E essa distância, ela equivale a uma unidade astronômica, ou seja, um A, como vocês estão vendo ali, um UA, né, de U de unidade e A de astronômica, equivale a 150 milhões de quilômetros. Então vejam que ao invés de a gente falar 150 milhões de quilômetros, a gente pode falar que a distância da Terra e do Sol é aproximadamente uma unidade astronômica, né? Fica mais fácil até de representar e de falar também. E aí a gente tem um outro exemplo, olha só, o planeta Marte até o Sol. Essa distância aí desses dois planetas, né, do planeta Marte até o Sol, é de 227 milhões 940 mil quilômetros. Se eu for colocar isso em unidade astronômica, vai dar uma unidade astronômica e meia. Então, mais fácil de a gente representar e de falar também, né? Por isso, a gente utiliza essas unidades
de medida que são para medir essas distâncias muito grandes, aí é mais fácil a gente utilizar aí, nesse caso, unidade astronômica. Mais um exemplo que a gente tem é do planeta Saturno até o Sol. Olha só essa distância, é de 1.429.400.000 quilômetros. Então imagina a gente falar a essa distância, né? Se a gente for colocar em unidade astronômica, vai dar 9,5 unidades astronômicas, ou seja, 9 unidades astronômicas e meia, né? Então é mais fácil de a gente falar e de representar. Lembrando que uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros, né? Então, uma unidade, 150 milhões de quilômetros. 2 unidades, 300 milhões de quilômetros. 3 unidades, 450 milhões de quilômetros. E assim vai, né? Por isso que aqui 1.429.400.000, fazendo aí essa conversão para a unidade astronômica, deu 9,5 unidades astronômicas, certo? Muito bem. Então, depois de a gente ter visto aqui a unidade astronômica, né, é uma unidade de medida, agora a gente vai ver outra unidade de medida, né, que a gente vê na astronomia, que é ano-luz. Olha só, nós temos também essa medida ano-luz, e essa medida ela vai corresponder à distância percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 ano, né? Ou seja, 365 dias, né? E mais 1/4 de dia, né? Porque a gente sabe que durante 1 ano a gente tem 365 dias, 25. Esse vírgula 25 é exatamente 1/4 de dia, né? Mas aí a gente arredonda para 365. Por isso que de 4 em 4 anos a gente tem um dia a mais, certo? Para poder fechar aí o calendário certinho, né? E aí, esse ano-luz, olha como vocês estão vendo aqui, equivale a 9,6 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Então, se a gente fosse escrever esse número, né, 9,6 vezes 10 elevado a 12, se a gente fosse escrever, ia dar aí 9 trilhões e 600 bilhões de quilômetros. Então, essa distância é a mesma coisa que 1 ano-luz, né? Então, é mais fácil a gente dizer 1 ano-luz do que dizer 9 trilhões e 600 bilhões de quilômetros, né? Para representar a distância. Muito bem, então, nós temos agora aqui, vocês estão vendo, essa estrela, né? Essa estrela Alfa Centauri C. E essa estrela, que é a estrela mais próxima aí da Terra, né? Tirando o Sol, essa Centauri C é a estrela mais próxima aqui da Terra, né? E ela está exatamente a 4,2 ano-luz de distância da Terra, né? Então, imagine, cada ano-luz significa 9 trilhões e 600 bilhões de distância, né? Cada ano-luz. Então, imagine que essa estrela que é a mais próxima da Terra, ela está a 4,2 anos-luz de distância, né, daqui da gente, da Terra, né? Se a gente fosse colocar isso em quilômetro, daria aí mais de 40 trilhões de quilômetros de distância. E ela é a estrela mais próxima da Terra, né? Tirando o Sol. Então, imagine essa distância, né? E para facilitar aí na fala, na escrita, a gente utiliza a unidade de medida ano-luz, certo? Então, olha só que curioso. Isso significa que quando um astrônomo posiciona aí um telescópio para tentar visualizar essa estrela, né? Ele vê a estrela como ela era, né, há mais de 4 anos, porque a distância da Terra até essa estrela Centauri, é de 4,2 anos-luz, né? Então, quando o astrônomo ele tenta ver essa estrela, ele vê a imagem de como ela era 4 anos atrás. Então, imagine só, né, essa curiosidade entre o tempo, né, a distância e o tempo, certo? Então, agora que a gente conheceu aí as unidades de medida para medir distância muito pequenas, que foi o nanômetro e o micrômetro, e aí a gente viu essas
unidades de medida para medir distâncias muito grandes, que foi a unidade astronômica e o ano-luz, certo? Então, depois de ter visto isso, agora a gente vai fazer aí uns exemplos, né, de como a gente utiliza essas unidades de medida na resolução de problemas, certo? Então, acompanhe com atenção. Transformar de quilômetro para unidade astronômica. Então, olha só, a gente tem um problema aí que fala assim: um satélite artificial atingiu a medida de distância de 7,5 vezes 10 à oitava quilômetros da Terra. Qual é essa medida de distância em unidades astronômicas? Então, a gente tem uma distância em quilômetro e a gente quer transformar ela em unidades astronômicas. Então, olha só, o que a gente sabe é que uma unidade astronômica, né, é igual, a gente viu que é igual a 150 milhões, né, de quilômetros, essa medida. Uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros. Então, a distância que ele quer que faça a transformação é essa daqui, né? 7,5 vezes 10 elevado a 8. Então, olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa medida tirar da notação científica, né? Então, 7,5 vezes 10 oitava é 7, aí eu escrevo aqui o 5 e eu coloco aqui a quantidade de casas, né, que a gente tem representada no expoente, né? Bora ver aqui, mais um 0. Né? Vai me dar, olha só, vamos tirar um 0, vai ser exatamente 750 milhões. Então, 7,5 vezes 10 oitava é igual a 750 milhões de quilômetros. Então, vejam também que quando a gente escreve assim, ó, em notação científica, é mais fácil de falar, né, de escrever e de ler, certo? Então, ao invés de eu escrever tudo isso aqui, ó, 750 milhões de quilômetros, eu escrevo só assim na forma de notação científica. É bastante comum, né, escrever em notação científica quando o número é muito grande ou ele é muito pequeno. Então, essa é a distância que eu quero, né, essa daqui, ó, 750 milhões de quilômetros, é o que eu quero transformar para a unidade astronômica. Então, cada unidade astronômica é igual a 150 milhões. Ou seja, para eu saber quantas unidades astronômicas cabem aqui dentro de 750 milhões, eu tenho que fazer a divisão, né? Divisão aqui de 750 milhões por 150 milhões, para saber quantas vezes cabe dentro de 750 milhões uma unidade astronômica. Então, fazendo a divisão, né? Olha só, né? Mesmo tendo tantos zeros assim, né? Vá montando o número, né? Certinho, a quantidade de zero, e faça a divisão aí, né? Vai dar o resultado correto no final, né? Não importa se o número for muito grande, tiver muitos zeros, aí a gente já, não sabe, já acha que não sabe mais calcular, né, essa divisão. Mas, se você fizer aí o cálculo, né, de 750 milhões dividindo por 150 milhões, né, vai dar exatamente igual a 5, né? E aqui, né, como tudo é zero, toda essa parte aqui é zero, né? Eu nem precisava tentar dividir esse zero todo, porque vai dar zero mesmo. Então, bastava você dividir aqui, ó, 75 dividido por 15, que já vai dar o 5, né? E aí, essa quantidade de zero toda cancela com toda essa quantidade de zero aqui, né? Por isso ficou 75 dividido por 5. Então, significa que essa medida aqui, olha só, 7,5 vezes 10 à oitava é a mesma coisa que 5 unidades astronômicas. Olha como reduz aí a escrita, né?
Então, ao invés de eu falar 750 milhões de quilômetros, eu falo 5 unidades astronômicas. É a distância, na verdade, aí foi a medida da distância de um satélite artificial da Terra, né? Então, resolvemos aqui esse primeiro exemplo, que era para transformar aqui de quilômetro para unidade astronômica, né? A gente precisou dessa observação aqui, né? De que uma unidade astronômica é igual a 150 milhões de quilômetros. E a segunda coisa que a gente fez, né, foi colocar aqui o número de quilômetros, né, que estava em notação científica, a gente tirou da notação científica, né? Aí pronto, depois foi só dividir aí um pelo outro e achar 5 unidades astronômicas, certo? Então agora a gente vai ver um outro exemplo, né? O exemplo, olha só, para transformar centímetros para micrômetro, né? Então a gente viu aí essa unidade de medida, o micrômetro é 1 milímetro dividido por 1000, lembram? Que o micrômetro é 1 milímetro dividido por 1000, certo? E aqui o problema diz o seguinte, qual é a medida de comprimento em micrômetros, né, de uma régua escolar de 30 centímetros? Então, ele quer que a gente transforme aqui, ó, 30 centímetros para micrômetro, né? E aí, o que a gente tem que fazer primeiro? Né? A gente sabe que o micrômetro tem a relação com 1 milímetro, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse 30 centímetros em milímetros. Então, 30 centímetros, para transformar para milímetro, eu multiplico por 10. Aí 30 vezes 10 vai dar 300 milímetros. Agora sim eu tenho uma medida que tem relação com o micrômetro, né? E aí a gente viu durante a aula que 1 micrômetro, né? Então o micrômetro, né? Esse é até o símbolo aqui do micrômetro, ele equivale a 0,001 milímetros, né? Essa informação que a gente obteve na aula. Então, agora, quanto é que vai equivaler aqui, ó? 300 milímetros, né? Que é a régua. A régua de 30 centímetros é o mesmo que 300 milímetros. Então, vai equivaler a quanto aqui, né? A gente até montou aqui, olha só, uma proporção, né? Uma igualdade entre duas razões. Então, novamente, a gente vai verificar quantas vezes vai caber aí em 300 milímetros 1 milésimo, né, que é a medida daqui de cima. Então, a gente precisa fazer a divisão, né? X, a gente pode fazer a multiplicação aqui, x vezes 1 milésimo vai ser igual a 300 milímetros. Então, o valor de x, que é o valor que eu quero encontrar, né, que é essa transformação que eu quero encontrar, vai ser 300 dividido por 1 milésimo, certo? E aí, se eu fizer essa divisão, né, olha só, eu vou ter assim, ó, x é igual a 300 dividido por 1 milésimo. Então, fazendo essa divisão, vou ter aí 300 mil, né? Então, 300 mil, o quê? Eu estava transformando de centímetro para micrômetro, né? Então, 300 mil micrômetros. Então, uma régua de 30 centímetros é o mesmo que 300 mil micrômetros, certo? Então, continuando aqui, vamos ver outro exemplo, que é o exemplo de transformar jarda para nanômetro, né? Então, a gente viu a unidade de medida nanômetro, né? E a jarda, a gente tem a informação aqui no problema, olha só, ele fala assim, ó, quantos nanômetros tem uma jarda, sabendo que uma jarda é igual a 3 pés, né? Aí pronto. Só que ele diz a informação também de que um pé, né, a medida de um pé é igual a 30,48 centímetros. Então, isso significa que uma jarda vai ser 3 vezes esse valor, certo? Então, a gente já começa por aqui, né? Um jarda, né? Vou colocar aqui, um J, vai ser igual a 3 vezes esse valor, porque são 3 pés, né?
1 jarda é igual a 3 pés, e um pé, só um pé é 30,48. Né? Então, são 3 vezes esse valor, 3 vezes 30,48, né, vai dar 91,4. Então, essa é a medida aí de 1 jarda que ele quer que transforme para nanômetro. Então, a gente já tem aí essa medida que ele quer que a gente transforme. Então, para transformar 91,4 em nanômetro, olha só, de novo, eu tenho 91,4, só que é centímetros, certo? Aí, esse 91,4 eu tenho que transformar para milímetros. Para transformar por milímetro, eu multiplico por 10, né? E aqui, multiplicando por 10, vai dar 914, né? E quando a gente faz a continha aqui dos pés, né, vai dar 91,44, para aproximar melhor. Então, aqui a gente tem, olha só, 914,4, né? Aí agora eu já tenho essa medida em milímetro, né? Então agora basta eu fazer aí as comparações, né? Que a gente já sabe aí quanto que mede um nanômetro, né? Um nanômetro, ele vai ser o milímetro dividido por 1 milhão de partes. Então, um nanômetro é igual a 1 milionésimo, né? A gente tem isso aqui, ó. 1 milionésimo, né? 1 nanômetro é igual a 1 milionésimo de milímetro. Ou seja, se eu tiver 914,4 milímetros, isso vai ser quanto aí em nanômetro, né? Que é a resposta que ele justamente quer. Então, igual como a gente fez nos outros problemas, eu preciso fazer essa divisão, né? 914 dividido por 1 milionésimo para saber quantas vezes vai caber dentro do 914. Aí eu acho o valor aqui desse x, né? Então, o x vai ser a divisão de 914,4 por 1 milionésimo. E aí, esse resultado, olha só, vai ser igual a 914.400.000, né? Que significa 914.400.000 nanômetros, né? O nanômetro a gente viu que é um N e um M aqui representando esse nanômetro. Então, 1 jarda é a mesma coisa que 914.400.000 nanômetros. Muito bem, então agora a gente vai ver mais um exemplo, né? Que é transformar de ano-luz para quilômetro. Aliás, a gente vai transformar de ano-luz em quilômetros para micrômetro. Então, olha só o problema. Um ano-luz corresponde a aproximadamente, olha só, um ano-luz, ele já diz aqui que corresponde a 9,6 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, né? E aí ele pergunta quantos micrômetros vai ter aí nesse ano-luz. Então, novamente, né, a gente vai fazer primeiro essa transformação aqui. Vou tirar da notação científica, né? Então, tirando dessa notação científica, né, eu preciso escrever aqui 12 zeros, né? Aliás, 11 zeros, né? Porque o 12º vai ser o próprio 6. Então, vamos aqui escrever todo esse número, se não fosse a notação científica, ia ser escrito dessa forma, né? Bora ver aqui. 3, 6, 9, 12. Isso aí. Então, olha só, 9,6 vezes 10 a 12 quilômetros é a mesma coisa que 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 9 trilhões e 600 bilhões de quilômetros. Né? Então, agora ele quer saber quantos micrômetros tem dentro dessa medida toda, né? Que é um ano-luz. Então, olha só, a gente precisa colocar essa medida aqui que está em quilômetro em milímetro, né? Para poder comparar aí com o micrômetro. E para transformar em milímetro, a gente precisa multiplicar, né, por 1 milhão, porque eu estou indo de quilômetro para milímetro. Então, multiplicando por 1 milhão, vai aumentar, mas nesse número todo aqui, 6 zeros. Né? Então, vai ficar assim, ó, 1
Micrômetro vai ser igual a 0,001 milímetro, né? Essa informação a gente já teve aí da aula, né? Que o micrômetro ele é o 1 dividido em 1000 partes, né? 1 milímetro dividido em 1000 partes. Então, agora eu quero saber quantos micrômetros vai ser igual ao ano-luz, né? E o ano-luz vai ter aí, olha só, todo esse número aqui, ó, que é os 9 trilhões multiplicado por 1 bilhão, né? 1 milhão, para poder transformar em milímetros. Então, vamos ver aqui essa quantidade, 3, 6, 9, 12, né? Então, 3, 6, 9, 12, aí ainda vai aumentar mais 6 zeros, olha só. Olha que número grande, né? Então, a gente tem agora sim essa medida aqui de quilômetro. Aí agora aqui ela embaixo ela está em milímetro, certo? Então agora eu consigo fazer, né, essa conta, porque eu vou dividir aqui para saber quantas vezes vai caber aí 1 milésimo dentro desse número todo aí de baixo, né? E aí eu vou saber quanto é que tem 1 ano-luz. Então fazendo essa divisão, eu vou chegar aqui que esse x ele vai ser igual a 9. Aí vai vir, né? Eu vou apenas cancelar 3 zeros, né? Vai ficar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 3, 6, 9, 12, 15 e 21. 15, 18 e 21. 3, 6, 9, 12, 15, 18, mais 3 zeros aqui. Então, olha só. Esse número todo aí já é um número bem grande e ele sim vai ser micrômetro, né? A gente queria transformar para micrômetro. Então, vamos colocar para cá. Ó. Esse valor aqui, ele está em micrômetro, né? Era o valor que a gente queria chegar aí. Então, olha como está grande aí, né, esse número. Então, por isso aí servem as unidades de medida, né, para a gente, ao invés de ficar escrevendo um número tão grande ou um número tão pequenininho, a gente utiliza as unidades de medida aí para fazer isso, certo? Então, essa foi a nossa aula, espero que tenham entendido melhor sobre esse conteúdo e a gente se vê numa próxima aula.